Oi, minha gente, acabou, né? Acabou. Bom, vim conversar com vocês sobre as provas que a gente fez esses últimos dias, né? Eu não fiz a prova, mas eu vivi com vocês, assim, vivi muito intensamente, então eu queria conversar com vocês, eu queria fazer um apanhado geral sobre essas provas da UFG, UEG e Enem, tá bom? Eu quero falar do Enem primeiro, depois da UFG e depois da UEG, beleza? Antes de mais nada, puta que pariu, que prova difícil, né? Que coisa difícil. Nossa senhora! Gente, eu achei difícil, tá? Não vou mentir, ficar aqui pagando de professor que sabe tudo. Não, galera, eu achei difícil. Às vezes eu dei uma zoadinha. Ai, prova fácil, prova fácil. Não, gente, foi difícil. Deixa eu ajeitar a luz aqui. Tá, foi difícil pra caramba, certo? Não, não vamos mentir, não, tá? Foi canseira, beleza? Tá, mas vamos falar das três provas. Vamos falar. Primeira coisa que foi cansativo pra caramba, né, galera? Todas as três provas, tanto o Enem é a mais cansativa de todas. Não tem jeito, o dia todo, sei lá, sendo. O FG também é cansativo, mas tá. O EG é um pouco menos, assim, mas, sendo sincero, é muito cansativo, tá? Então, vamos falar das três provas, mas assim, primeira coisa é o cansaço, né? Você tem que ter um preparo físico muito grande para falar sobre, para ver essas provas. Então, galera, é isso. Muito canseira, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, assim, gente, o vestibular do o Enem, né? O Enem eu achei relativamente difícil, tá? Teve algumas questões mais fáceis, mas assim, no geral, algumas questões interpretativas, mas no geral tava bem salgadinho. O que eu vi? Os textos, isso não foi só eu que vi, tá? Outros professores falaram sobre isso. O canal Parabólica eu acho que falou também, eu vi o vídeo dele, tá? Dizer que eu tô falando sozinho, tá? Tá uma constatação muito específica. A gente, normalmente, a gente peraí que ferrou o mouse aqui, pessoal. Ferrei meu mouse aqui, peraí só. Aí. Bom, tem que ter leitura, tá? Assim, o que acontece no vestibular do UFG? Termos muito difíceis, você tinha que ter muito domínio de determinadas de termos de determinados autores, então assim, você tem que ter repertório linguístico. Acho que assim, o texto está menor, mas ele está mais rebuscado. Eles estão pegando mais textos, inclusive textos acadêmicos, tá? Assim, trechos de textos acadêmicos. Então, assim, textos assim mais robustos. Então, tem que ter esse costume de tratar com esse tipo de texto. Então, é uma dica para quem for fazer o Enem nos próximos anos. Tomara que esse tenha sido o último Enem da vida de vocês, tá? Torço para que vocês ano que vem já estejam na faculdade, estejam com outro tipo de sofrimento, estejam com outro tipo de questão, beleza? É isso. Então, leitura, tá, galera? Para quem for fazer os próximos Enems, leitura, tem que ler, tá? Pra não. Eu tô olhando pro lado porque eu tô me vendo na imagem também. Beleza? Bom, olha só, vestibular da UFG foi uma coisa nova, a novidade desse ano. A gente não se preparava para o vestibular da UFG porque não tinha, tá? Nós de Goiás não tínhamos um vestibular específico. Veio esse ano a partir de agosto. Foi uma loucura porque a gente não sabia o que esperar. Eu imaginava que seria mais conteudista, como foi, né? O vestibular da UFG. Mas assim, para os próximos anos vai dar para a gente preparar melhor, tá? Mais conteudista e tal, tudo mais. O vestibular da UFG, da UEG, tá? Tem o UFG e o UEG. Da UEG já foi mais a pegada que a gente achava que ia ser mesmo, certo? Só que eu achei muito difícil. Eu acho que das três provas foi a que eu achei mais difícil, tá? Eu achei mais salgadinhas as questões, inclusive eu fui respondendo com os alunos, depois eu fui ver que até eu tinha errado algumas coisinhas lá, tá? Então, assim, normal, pessoal. Errar faz parte do jogo. Não tô aqui pra também dizer que eu sou fera, só acerto, não, tá? Eu achei mais difícil. E tem um agravante, né? Principalmente para quem que a gente não tem mais o costume de tratar com história de Goiás na escola, a gente tem que voltar, principalmente a gente focar no vestibular da UFG. Eu prometo que para as próximas vezes eu vou tratar, inclusive na página do Instagram e no YouTube eu vou deixar algumas coisas de história de Goiás também, tá? Inclusive para concurso público, tá? Porque
Eu pretendo participar de alguns concursos públicos, pretendo estudar também, então eu vou estudar e vou gravando coisas porque me ajuda a estudar também. Tá? Ensinar me ajuda a estudar. Beleza? Então é isso. A gente era um negócio terrível, tá? Foi muito cansativo. Eu achei assim, a gente provas longas, a prova muito longa, muito cansativa. O Enem, assim, foi essa pegada. O texto tá diminuindo, mas a robustez do texto é grande. A UFG é mais conteudista mesmo. A UEG também é conteudista, achei mais difícil a prova e tem a questão de história de Goiás, tá? É uma conversa rápida. Então, assim, a gente tem que estar se preparando não só com o conteúdo, né? Tem que estar preparando com a para prova também, né? E isso é que é muito complicado. Isso para nós que é muito tenso e muito complexo, tá? Ainda mais com toda a questão da educação mesmo de Goiás e tudo mais. Bom, por último, eu só queria falar o seguinte, cara. O que, que eu penso dos vestibulares e tudo mais? Bom, eu penso, cara, que isso é feito para excluir mesmo a população mais pobre, tá? Para mim, no meu mundo ideal e aquilo que eu penso, todos deveriam ter pelo menos a oportunidade de acessar o ensino superior. Agora, é claro, é uma questão que, assim, por causa do nosso sistema, nós temos a questão da exclusão mesmo, e aí essas provas são difíceis para serem mais excludentes mesmo, porque alguém que trabalha e estuda vai ter muito mais dificuldade a ter acesso a uma leitura rebuscada, ter acesso a conteúdos muito específicos, do que, né, vai ter mais dificuldade do que alguém que não trabalha e só estuda. Ok? E a periferia vai sendo colocada, jogada de canto. Por isso, galera, eu me coloco aqui na posição de que, claro, se houver demanda, porque às vezes eu faço a gente fazendo as coisas aqui, não, às vezes não faz sentido, de continuar postando. Né? Se houver demanda, se continuar postando coisas para ajudando a galera a estudar. Tá? Eu vou postar, sempre vou postar, porque o professor não deixa de postar, mas assim, a frequência com qual eu vou postar vai depender da demanda de todo mundo, se houver, se as pessoas quiserem, tá? Então comenta aí, tá? Deixa seu comentário, coloca aí o que você achou da prova, achou legal, achou fácil, achou difícil, tá? Acho que você achou do tema da redação, né, sobre envelhecimento, e se vocês querem que a gente continue ou não, se não, tá tudo bem, tá, pessoal? Tá tudo bem. Tá tudo massa. Ok? Então, às vezes você quer falar, não, para, Wesley, já tem coisa demais na internet. E tá tudo certo. Às vezes a gente acha que a gente já tá ajudando e a gente não tá, beleza? Então, é isso. Fiquem com Deus. Jesus abençoa. Tchau, tá? O professor tá cansado. Tchauzinho.